Você sabe quanto precisa ter investido para poder parar de trabalhar? A maioria das pessoas não sabem. Elas trabalham 30, 40 anos, dependendo ali do INSS, e aí quando vão ver, recebem ali uma média de R$ 1.800 e veem que isso não é o suficiente para sobreviver. Mas isso não é só culpa delas. Ninguém sentou do lado delas e mostrou qual o cálculo precisa ser feito, de quanto você precisa para se aposentar, de que você não precisa, não pode depender do INSS para se aposentar, para ter uma vida com o custo de vida que você tem hoje. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Em 10 minutos você vai aprender quanto você precisa acumular para se aposentar, quanto você precisa ter investido, quais variáveis você precisa entender para você saber quanto você precisa de fato para se aposentar. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender o conceito. A aposentadoria não é parar de trabalhar e gastar toda a sua poupança. Isso aí é suicídio financeiro, porque o dinheiro uma hora vai acabar. A aposentadoria de verdade é quando o seu investimento gera uma renda ali para você todo mês e essa renda consegue fazer você sobreviver com ela. Você consegue viver da sua renda, de quanto o rendimento que o seu investimento dá. Porque o capital fica intacto, ou quase intacto, né? E você consegue viver só do seu rendimento. Você tira só o seu rendimento ali para você usar. Isso é chamado de taxa de retirada segura. E é em cima disso que a gente faz o cálculo. Nos Estados Unidos tem um estudo muito clássico chamado de estudo Trinity, que ele fala que basicamente se você consegue viver 30 anos com o seu rendimento ali, tirando 4% do seu rendimento, você consegue viver, esse seu patrimônio vai durar por 30 anos. E é daí que vem a chamada regra dos 4, né? Da regra dos 4%. Basicamente, se você tem 1 milhão, você tira 4%, que dá R$ 40.000 por mês, por ano, né? Você consegue viver isso, o seu patrimônio fica intacto pro resto da vida. Mas aqui no Brasil a gente precisa talvez adaptar, porque a gente sabe que a taxa de juros é um pouco maior do que nos Estados Unidos, a inflação é maior que nos Estados Unidos, você consegue ver que é diferente daqui para lá, então a gente tem que botar todas essas variáveis, a inflação muito alta, todas essas questões, botar no papel. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o custo de vida mensal. Você tem que saber quanto você consegue viver por mês. Aí pensando talvez que se você não tem uma casa própria, vai viver de aluguel a vida inteira, bota ali o aluguel, quanto você gasta de mercado ali e tal, transporte, lazer, saúde, se você tem um seguro de vida, se você tem um plano de saúde, coloca tudo isso no pacote. Se você não tem, você precisa ter também, né? Um seguro de vida, um plano de saúde para pensando na se você ficar doente, ter um seguro, um plano de saúde, se você ali bater as botas sem querer antes do tempo, alguma coisa assim, você tem um plano de seguro de vida ali, que consegue cobrir, consegue ajudar as despesas em alguma coisa. E aí bota ali que isso tudo dá R$ 5.000 por mês. Você consegue viver com R$ 5.000 por mês, seu custo de vida é esse, mais ou menos R$ 5.000 por mês. E aí a gente multiplica isso por 12, que seria o custo de vida anual. 50 mil vezes 12 dá 60 mil. Então, basicamente, você conseguiria viver com R$ 60.000 todo ano. E aí que vem a questão, para mim, tirar 4% e viver só com R$ 60.000 todo ano, eu precisaria de ter 1,5 milhão investido. E para mim viver com 10 mil, que seria 120 mil no ano, eu precisaria de 3 milhões. Mas o cálculo não para por aí, né? A gente sabe que tem a inflação, a questão da inflação. R$ 5.000 hoje não são a mesma coisa que R$ 5.000 daqui 10, 20, 30 anos. Se a inflação se mantém em 5% daqui 20 anos, você vai precisar de basicamente R$ 13.000 para ter o mesmo poder de compra que esses R$ 5.000 de hoje teriam. Por isso a tua carteira tem que render mais do que a inflação, porque você precisa render mais que a inflação para tirar esse juro real ali, né? Você precisa entender que você vai tirar uma porcentagem, que a inflação vai corroer o seu patrimônio, então você tem que render mais do que a inflação. Você tem que investir rendendo mais que a inflação. E aí a gente pode ver também, talvez o Tesouro Direto, talvez renda fixa, algumas coisas que já rendem mais que a inflação, como IPCA+. A gente pode ir até aqui na calculadora do IPCA ali para saber quanto mais ou menos investir em renda fixa, em Tesouro Direto, quanto mais ou menos eu precisaria investir em um título ali rendendo a inflação para mim me aposentar com aquele tanto de valor. Vamos mostrar aqui na tela. Aqui eu fui em produtos e botei em Tesouro Renda Mais. Vamos carregar aqui de novo. Vou ali simular. Qual a sua idade? Minha idade agora é 28 anos. Vamos botar aqui que eu tenho... Vou fazer um cálculo como se fosse eu. 28 anos. Com quantos anos você quer se aposentar? Cara, eu quero me aposentar com 50 anos. Qual a renda mensal que você deseja ter? Corrigindo com a inflação, né? Vou pensar que eu quero viver com, sei lá, 5 mil. Como a gente está fazendo o cálculo aqui. Qual é o investimento mensal? Não tenho nada. Vou simular aqui o Renda Mais, aposentadoria extra 2045, com apenas 1.519 por mês, é o valor que você precisa investir para receber R$ 5.000, entre aspas, corrigido com a inflação, ajustado pela inflação, né? Uma rentabilidade de IPCA mais 6% ao ano, ou seja, inflação mais 6,81. Ou seja, eu renderia 6,81 acima da inflação. E eu vou receber mensalmente, isso aqui é um título do Renda Mais, que é bem interessante, até para quem quer se aposentar do jeito mais
um jeito mais tranquilinho ali, sem ficar pensando em investir em várias coisas, a gente aqui consegue receber mensalmente de 15/1 de 2045 até 2064, ou seja, ali 20 anos recebendo isso. Então a gente tem que ver que isso vai ser 20 anos. E aí você consegue ver que conforme o seu rendimento vai melhorando, você consegue se aposentar um pouco melhor, investir um pouco menos, ter um patrimônio um pouco melhor, um rendimento melhor, ou melhorar até o seu estilo de vida, o teu custo de vida. Se você vê que seu rendimento está vindo muito mais, ou se você acumulou um patrimônio um pouco maior do que achou que esperava, tem todas essas questões. Se você tem ali também, talvez um aluguelzinho, se você é casado, seu cônjuge também tem uma renda, isso tudo vai abatendo ali no tanto que você precisa aportar ali para ter esse investimento para render ali todo ano, né? Para render quando você se aposentar. E muito importante o tempo. O tempo é o maior aliado aqui, é o mais importante você entender. Se você quer se aposentar com 40 anos e vai viver até os 90, por exemplo, você tem um estilo de vida bom ali e tal, você se alimenta bem, se cuida, se treina e tal, você vai se aposentar com 40 e acha que vai viver até os 90. Aí são 50 anos, aí você tem que calcular tudo isso. Você vai retirar 50 anos de aposentadoria. Ali no caso do título é 20 anos, mas você vai retirar 50 anos, você vai se aposentar com 40 e vai viver até os 90. Então você tem que entender, essa taxa de retirada talvez vai ter que ser um pouco menor, de 4% por ano, ou sua rentabilidade tem que ser um pouco maior, ou você tem que investir um pouco mais, você tem que fazer todo esse cálculo, e a gente tem que entender também, a gente pode buscar outras calculadoras para a gente entender um pouco melhor, fazer um cálculo um pouco melhor ali. Aqui na Word tem uma calculadora bem legal que você consegue usar. Ó, por exemplo, vou deixar aqui despesa mensal, eu quero viver com 5 mil, a inflação que eu vou deixar como tá. O aporte eu só tenho R$ 1.000 para aportar, cara. E eu vou aportar todo mês só R$ 1.000 também. E vou botar aqui o meu aumento de anual, que eu vou aumentar meu aporte 5%, porque daí conforme vai vindo dissídio, coisa arada, se eu sou CLT, vai vindo um aumentozinho, eu vou melhorando um pouco de cargo. E vou botar o rendimento aqui, vou deixar 1% aqui, vou render por mês. E aí o cálculo aqui, ou seja, eu vou me aposentar daqui 20 anos e 11 meses, quase 21 anos. E meu custo mensal, olha como a inflação vai aumentar, meu custo mensal vai para R$ 15.000, que seria 5, só que meu poder de compra vai para 15 mil, porque daqui 20 anos R$ 5.000 não vai valer nada. Então aqui calcula com a inflação aqui e tal, né? Então a gente pode brincar, vamos supor, eu tenho 10 mil para aportar, eu tenho 10 mil que eu guardei aqui, vou começar a aportar agora, e meu aporte eu vou aumentar todo ano 10%, ou seja, ano que vem eu vou começar a aportar 1.100, vou continuar rendendo 1%. Aqui, olha como eu já diminui 4 anos de aposentadoria, vou me aposentar mais rápido. Aí eu posso brincar também que o meu aporte aqui eu vou começar com R$ 2.000, né? E vou render 1% ao ano ainda. Aí já cai para 11 anos. Aí vou botar aqui que eu vou render, vou botar anual para ser mais fácil, vou render aqui 20% anual, que eu sou bom pra caramba. Já diminui para 7 anos. Olha como eu consigo me aposentar mais rápido. Tem todas essas questões, se você consegue calcular bem legal. Então você consegue entender como os rendimentos do seu investimento vai melhorando um pouco mais, você consegue talvez se aposentar mais cedo, você consegue talvez aportar um pouco menos, ou você consegue ter um pouco menos de patrimônio para já se aposentar, pensando que a sua rentabilidade é alta, tem todas essas questões. Tá, mas eu sei o número de quantos eu preciso ter para me aposentar, mas como que eu vou alcançar esse 1,5 milhão? Como que eu vou alcançar esses 2 milhões aí? Você tem que entender que quanto mais você aporta, quanto mais você investe, quanto mais cedo você investe, melhor. Se você investir R$ 1.000 todo ano com uma rentabilidade real de 6% ao ano, você em 20 anos você consegue 400 mil. Em 30 anos você consegue 1 milhão. E aí você tem que pensar, quanto antes você começar a investir, melhor. Com melhor a rentabilidade, melhor. Então, o longo prazo vai te ajudar nessa, mas a rentabilidade maior também ajuda um pouco melhor. Se você precisa de ajuda para começar a investir, pensando, cara, eu já tenho 20, 25 anos, tenho 30 anos e eu não comecei a investir ainda pensando na aposentadoria. Conversa comigo, eu vou deixar um link aqui nos comentários e na descrição para você entender um pouco mais, você conversar um pouco comigo ali, você vai cair dentro do grupo, aí a gente conversa ali um pouco mais, a gente tira algumas dúvidas e começa a ver como se planejar ali para se aposentar, para já começar o quanto antes para se aposentar mais cedo. E aí você consegue entender todas essas questões que você, investindo mais cedo, você investindo e com uma rentabilidade boa, investindo em boas coisas, pensando no longo prazo, você consegue se aposentar quanto antes e de uma maneira melhor, não dependendo do INSS. Então, resumindo o que você aprendeu hoje, você precisa calcular a sua renda mensal, quanto você consegue viver. Eu não sei quantos que eu consigo, com quantos que eu vou viver, mas eu imagino que seriam 10 mil. Bota lá para cima, joga para cima, porque você ter que se planejar, se organizar por aí. E aí você tem que entender
quantos isso dá por ano, quanto você consegue ver por ano, e aí quanto que você vai tirar por mês. Se você tiver R$ 1 milhão, você vai tirar 4%, você vai com 5 mil. Se você tiver 2 milhões, 3 milhões, você consegue pensar nisso. E aí você começa a pensar como que eu vou investir para ter R$ 3 milhões para mim conseguir se aposentar. Eu vou ter que tirar tantos por mês para investir. Você consegue usar todas as calculadoras ali que tem ali na internet, você consegue buscar outros calculadores. E se você precisa de uma ajuda um pouco mais individual, você consegue me chamar ali para a gente ter uma conversa um pouco melhor. Então esse é o recado do vídeo. Muito importante você entender que o longo prazo, que o tempo, que a rentabilidade, que investir em coisas boas é o que vai garantir o seu futuro, sua aposentadoria. E quanto antes você começar, quanto mais render, quanto mais você aportar, mais cedo você consegue se aproveitar a sua aposentadoria. E muito importante você entender também, não espere para essa aposentadoria para, só quando eu me aposentar vou aproveitar a vida. Cara, não espera isso também. Você tem que entender um pouco mais que você que com 30, com 40 anos tem mais pique do que com 50, 60. Talvez vão ter coisas que você vai conseguir fazer só com 30 anos. E aí, quando você esperar para se aposentar com 50, 65, por exemplo, no INSS, você não consegue talvez aproveitar as coisas boas da vida que você tinha o pique para fazer, que você queria viajar, que você queria pular de bungee jump, e talvez numa idade você não consegue fazer isso. Então, é muito importante você entender essas questões também, essa mentalidade, esse jeito de viver. Você também tem que aproveitar um pouco, não viver ali, nós como se não houvesse amanhã, mas você tem que aproveitar a vida também. Então, esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.